Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que é raiz cúbica, né? Antes disso a gente vai ver um vídeo de um cidadão que é conhecido aí por supostamente dar aulas de matemática nas ruas, principalmente as ruas de São Paulo, e que ele até é bem conhecido aí na internet. Só que aí é interessante a gente ver o que ele está fazendo, por quê? Porque muita gente acha que ele está fazendo um serviço bom, né? Ensinando as pessoas aprendendo com ele, mas mal sabem essas pessoas o perigo que elas correm ao confiar em certos macetes que ele ensina. Macete é uma coisa, fórmulas é outra coisa totalmente diferente. E vocês vão entender por que no decorrer desse vídeo, certo? Então, o que eu vou propor a você é uma reflexão no final desse vídeo, mas a gente vai ver o vídeo desse camarada para vocês entenderem do que eu estou falando, tá certo? E daí, após o vídeo, eu vou voltar aqui e vamos comentar, né, o que ele falou, o que ele vai falar lá, né? E a gente vai tecer alguns comentários. Eu, como estudante de matemática, me sinto na obrigação de falar disso, por quê? Porque ao ver o que esse cidadão está fazendo, eu me senti assim, no meu olhar como estudante de matemática, eu senti que era meu dever alertar, né, sobre esses perigos que está rolando na internet em relação a esse assunto. E muita gente cai, né? Muita gente acaba caindo, confiando em certos métodos e na hora de fazer as contas vai quebrar a cara, tá bom? Então vocês vão entender. Vou ver o vídeo agora, vou botar aqui para vocês verem e aí a gente volta para comentar. E eu quero deixar bem claro que esse vídeo aqui não é um ataque à pessoa física ou à pessoa desse cidadão, tá bom? Deixando claro aqui que não tem nada a ver, nada contra a pessoa dele, certo? É apenas um vídeo de alerta para situações que pode acontecer não só com ele, mas se pode haver outras pessoas fazendo o que ele está fazendo, tá bom? Isso te assusta? Muito, né? Raiz cúbica tem que tirar um tal de MMC. A sua vida toda você fez isso, tirou o MMC. O que quer dizer MMC? Método muito complicado. Divide por 2, balalá, 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 balalá. Tô fora, tô fora. Olha a técnica, olha para a raiz cúbica de 512. É só olhar para o último algarismo e pegar o que falta para 10. 2 para 10. 8, acabou. Então, 8 vezes 8 vezes 8, me ajuda? 8 vezes 8 vezes 8, olha aí. Qual vai ser a raiz cúbica de 343? Só o último. Que bicho papão? 3 para 10, 7. 7 vezes 7 vezes 7. Só pode pegar a diferença para 10 quando o último não tem raiz quadrada exata. Quando ele tem raiz quadrada exata é muito difícil. É só copiar ele, acabou. 9 vezes 9 vezes 9. Faz todo. Então, pessoal, vimos aí o vídeo do nosso camarada aí ensinando raiz cúbica. Porém, esse método, ele é um método que não é para ser ensinado em sala de aula, não é para ser ensinado às pessoas que têm dificuldade com matemática. Por quê? Porque são casos, né, que não funcionam para todos. Ou seja, se, por exemplo, ele usou lá a raiz cúbica de 343, né? Aí afirmou que só olhar o último algarismo e o que falta para 10 é 7. É uma coincidência. Isso é uma coincidência, tá? Isso não é casos que vai funcionar para todas as raízes, seja ela cúbica, quadrada ou de qual índice for. E interessante que lá ele não citou a raiz cúbica de 216, né? Que ela está aqui, ó. Raiz cúbica de 216 ele não citou. Por quê? Porque se o último algarismo é 6 e para chegar em 10 falta 4, mas a raiz cúbica de 216 é 6. Então a gente nota que é um método que não funciona em todos os casos. E ele fala mal que o método da fatoração
é um método que não é para ser usado, que a gente tem que esquecer, né? Que na escola ensinou assim. Mas se na escola é ensinado fatoração, significa que a fatoração é o método mais confiável. Por exemplo, raiz cúbica de 27, né? Quando eu pego 27 e decomponho em fatores primos, ele é divisível por 3 dá 9, divisível por 3 dá 3 e divisível por 3 dá 1. Como é raiz cúbica, eu agrupo de 3 em 3, se tornando então 3 ao cubo. Corta com a raiz e o expoente e o 3 sai. Então, raiz cúbica de 27 é 3. Esse método, se você usar para qualquer uma dessas raízes, ela vai funcionar, independente do tamanho. Quando a gente decora que raiz cúbica de 27 é 3, né, que muita gente já sabe, raiz cúbica de 8 é 2, né? Mas quando é um número muito grande, você precisa saber a fatoração para poder resolver. E se você usar o método que ele ensina no vídeo, você não vai chegar a lugar algum. Muito pelo contrário, vocês vão se confundir cada vez mais, principalmente se você não tem noção da matemática. Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo aqui bem claro. A raiz, melhor dizendo, deixa eu coisar aqui, pronto. Se eu quero saber a raiz quadrada de 20, ela não tem raiz perfeita, né? Isso é verdade. Mas eu posso decompor ela. Eu sei que 20 é 4 vezes 5, é a mesma coisa, né? Então, a raiz quadrada de 4 é 2 e o 5 não tem raiz, permanece. Então, é 2 raiz quadrada de 5. Muitas vezes a gente, em cálculos, né? Quando a gente se depara com uma raiz quadrada de um número que não tem raiz perfeita, a gente pode fazer uma decomposição para facilitar. E a raiz quadrada de 20, por exemplo, é um desses casos, mas existem vários outros exemplos. Agora, tente extrair a raiz quadrada de 20 usando o método que ele ensina lá no vídeo. Vocês não vão conseguir. Por quê? Porque aquele método é um método isolado, ele não é um método comprovado, ele não vai funcionar. Então, quando ele fala que os livros ensinam que a gente tem que fazer a fatoração para poder extrair raiz, a gente tem que esquecer, porque a gente pode fazer de cabeça, quando a gente decora, tudo bem. Mas quando é um número muito grande, por exemplo, raiz cúbica de 2.744 é 14. E interessante também que ele fala que quando o último número tem raiz exata, como é o caso desse aqui, é só repetir o 9, aqui é só repetir o 5, aqui é só repetir o 4. Opa, o 5 não, desculpe, é só o 4 e o 9, né? Porque o 5 não tem raiz. Aqui, coincidentemente, no método dele, de 5 para 10 sobe o 5, né? Mas aqui não conta, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Pronto. Então, gente, quando a gente tem um número que tem raiz exata e ele diz que é só repetir, ele funciona nesses casos aqui. No 1, no 4 e no 9. Mas, se eu pegar aqui a raiz cúbica de 2.744, o 4 tem raiz exata, mas não é, eu tenho que repetir, eu não posso repetir ele, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esses professores, né, entre aspas, que na verdade eles estão fazendo um desserviço à matemática, eles não estão ensinando matemática de verdade. Então a gente precisa entender que todo método, toda fórmula, antes de ser aplicada, ela é demonstrada. A fórmula da fatoração ela é demonstrada e foi comprovada que funciona. Se eu tenho o teorema de Pitágoras, ele não está ali à toa, ele já foi comprovado, tem a demonstração dele e ele funciona. Da mesma forma, a fórmula de Bhaskara, para resolver equações do segundo grau, ela tem a demonstração e ela funciona. Agora, esses métodos isolados, esses macetes, eles não vão funcionar. Eles não têm demonstração. Então, fica aqui a reflexão para você, que toda fórmula tem que ter uma demonstração. Demonstração.
tração. Isso aqui, toda fórmula matemática tem isso. Ela passou por esse processo para poder chegar ao que é hoje. Nada é por acaso, certo? Então, gente, a matemática é isso. Ela tem muitas camadas. Ela é aplicada de diversas formas, mas cada aplicação tem uma demonstração válida para cada caso e ela vai funcionar. Quando ela não tem demonstração, quando não é possível demonstrar, é porque essa fórmula ela não vai funcionar. Como é o caso do método que ele ensina. Ele não tem demonstração, não tem como demonstrar aquele método e por esse motivo ele não vai funcionar em todos os casos de raiz cúbica ou raiz quadrada, seja qual for. Ok? Então fica aqui o incentivo para vocês estudarem, não desconfiarem dos livros, não desconfiarem de anos de estudo de diversos matemáticos ao redor do mundo no decorrer da história, tá? Se eles chegaram a isso é porque estudaram bastante e pode ter certeza, não é da noite para o dia que essas coisas acontecem. Tá certo, pessoal? Então um grande abraço e até a próxima.